A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da expulsão de Adão e Eva no paraíso. Vamos começar aqui em Gênesis 3:22, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. No 3:23 de Gênesis. E o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3:24 diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, depois de ter cometido o pecado, e aí Deus pôs um querubim lá no jardim do Éden para guardar, para que Adão e Eva não tomassem da árvore da vida e ele tornasse o pecado eternamente. Nesta condição de vida que Adão e sua mulher teriam depois de serem expulsos do paraíso, lhes acarretaria a perda da vida eterna e passariam depois do pecado para uma vida de morte. Para agora alcançar a vida eterna, teriam que estar em comunhão com Deus. Então, o pecado transformou eles em homens carnais, em pessoas carnais. E antes eles eram glorificados lá dentro do paraíso. Então, Deus pôs os querubins, claro que era para proteger a árvore da vida, para que Adão não voltasse a entrar lá. 1 Coríntios 15:21 diz assim: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios 15:22 Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:45 Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente e o último Adão em espírito vivificante. No 15:46 diz assim: Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. 1 Coríntios 15:47 diz: O primeiro homem da terra é terrestre e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, após ele ter perdido a condição de corpo glorificado, ele passou a ter corpo mortal agora, E através dele veio o pecado e nós nascemos debaixo do pecado, porque nós nascemos mortais. Adão, de fato, foi o primeiro homem terrestre. Claro que ele foi feito na metade do terceiro dia, mesmo antes de Deus ter feito todos os animais. Os animais só apareceram no quinto e sexto dia, quando foi que Adão dava nome a eles lá dentro do paraíso. Mas como fica agora? O homem macho e fêmea criado no sexto dia e Adão e Eva no terceiro dia e meio. E os fósseis que tem na Terra comprovam a existência desse homem primitivo, o homem terrestre, o homem macho e fêmea. Então vamos começar a analisar isso e tentar descobrir como é que foi que Caim casou com uma mulher. Voltando lá, se Deus permitiu que houvesse fósseis dos homens primitivos, como também dos animais pré-históricos, isso significa que eles existiram de fato, e não podemos contestar tais provas de sua existência. Se a ciência descobriu, se está lá, se é fato verídico, se é algo que podemos ver, é sinal que existiu. Então lá em Gênesis 1:26, já no sexto dia, diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27, Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mateus 19:4, ele, porém, respondendo, Jesus, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Marcos 10:6, porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Então aqui Jesus está se referindo ao sexto dia, antes da queda de Adão e Eva no paraíso, porque Adão e Eva era algo especial que estava feito lá, era um ser perfeito que Deus fez e pôs lá no paraíso. Mas vamos falar de Caim, Quando Caim, que havia matado seu irmão Abel, foi expulso da presença de seus pais, de Adão
e Eva, né? Caim era fugitivo e errante na terra e foi morar ao leste do paraíso e casou-se com uma aldeã naquele lugar. Era lá na Caldeia, a oeste do paraíso era na Caldeia. O princípio de toda a civilização com cultura já de arquitetura, matemática, ciências. Então, veja que começou ali na Caldeia. Mas vamos ver a história. Gênesis 4. Vamos começar aqui no versículo 11. Gênesis 4, versículo 11 diz assim: E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Então Deus amaldiçoou novamente a terra e diz assim: Quando lavrares a terra, no 12, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Então veja que provavelmente foi nesse período que Deus tirou o paraíso aqui da terra, tá? E levou lá no céu, onde está lá em Apocalipse 22, 2. Né? Então, veja que, né, ele foi fugitivo e errante. No versículo 13, vamos ir analisando isso daí. Gênesis 4, 13. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que se possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra e da sua face e me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. No 15, o Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que te matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então veja que Deus falou, que Caim falou para Deus: se alguém me achar no caminho, vai me matar. E Deus falou: não, vou pôr um sinal em você para que quem te achar no caminho não te matará. Isso já prova que já havia gente ali na terra. Já havia pessoas na terra, né, fora do paraíso. Porque Adão e Eva voltou a ter novamente filhos 130 anos depois da morte de Abel. E Caim já tinha sido expulso antes da presença de Deus. Quer dizer, Caim, quando nasceu Abel, Caim já tinha 130 anos. Então veja que foi um período muito longo, né? Talvez até mais, porque não se tem base de quantos anos Caim tinha, né? Então, mas vamos dizer que Adão e Eva estavam contando, né, desde a saída do paraíso, quando Adão já tinha 130 anos de idade. Então, Caim provavelmente tinha muito mais, né, de 100 anos, quando foi expulso do paraíso. E como é que ele encontrou gente lá? Como é que ele sabia? É porque já tinha gente na terra. Já tinha pessoas na terra. Mas vamos ler mais um pouquinho aqui. Gênesis 4:15, que nós, né? 4:15 diz assim: O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse, né, qualquer um que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então veja bem que esse sinal, qual seria esse sinal? Primeiro que Caim era de uma genealogia de um homem perfeito, né, de Adão. Então ele tinha, normalmente Caim, os descendentes de Adão viviam mais de 900 anos. E provavelmente Caim tinha uma estrutura mais bem avantajada. Vamos dizer que ele seria maior do que os seres que já existiam na terra. E outro, esse sinal. Qual o sinal que Deus pôs para que, além da estatura de Adão, de Caim, aliás, né, esse sinal poderia ser a cor do cabelo, porque Adão significa vermelho. E sabemos que na Bíblia teve Davi, que era ruivo, né, e teve também mais um, né, Esaú, que era chamado de Edom, porque também era peludo e vermelho. Então, provavelmente, Deus pôs a cor vermelha, né, ou ruivo, nos cabelos de Caim, e sem contar a sua estatura. Mas, visto de longe, talvez não seria tão grande, né? Mas a cor do cabelo se destacaria e provavelmente este foi o sinal que Deus pôs, né?
Então, isso que nós podemos dizer. Mas, note, em hebraico quer dizer asilo, exílio, nome de um distrito ou uma aldeia situada a leste do paraíso do Éden, onde se refugiou Caim depois de ter matado seu irmão Abel. E ali edificou uma cidade e deu ele o nome de seu filho. Em geral, os teólogos admitem que Caim casou com uma irmã nascida dentro do Éden, e outros afirmam que ele casou com irmã gerada por Adão e Eva, depois fora do paraíso. Na Bíblia não se tem tais informações, pois somente Adão e Eva é que foram expulsos do paraíso, e não mais ninguém, não teve mais ninguém que foi expulso, né? Também não diz que Adão e Eva tiveram filhos antes de Caim e Abel, nem outros irmãos. Neste período de tempo, só após o exílio de Caim, que Adão e Eva tiveram outro filho que se chamou Sete. Né? Então, vamos lá, só para ter uma ideia. Gênesis 4, 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. No 5,3, olha, Gênesis 5,3 diz assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou o seu nome Sete. Então aqui nós podemos dizer que Adão viveu, depois que saiu do paraíso, 130 anos. Caim significa aquisição, Abel, vaidade, Sete significa compensação ou renovo. Então veja que, né, nós podemos falar que não teve mais ninguém, que a Bíblia não confirma que Adão e Eva teve filhos dentro do paraíso e nem confirma que Adão e Eva teve filhos antes de Caim e Abel. Então isso é só hipótese, não é verdade. Então, nós podemos afirmar que realmente já existia pessoas naquele lugar. Mas temos mais pistas, né? No versículo 14 de Gênesis, né, já fala isso, que me lançará fora daqui, alguém me encontrará. Mas voltando aqui na leitura, né, no versículo 16, né, que ele saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Veja bem, no 17 diz assim: aconteceu que Caim conheceu, né, a sua mulher, e a ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Né? Então veja que ele deu o nome de uma cidade. Como é que se faz uma cidade? Com meia dúzia de pessoas? Não, com muitas pessoas. Primeiro ele falou que se alguém encontrasse no caminho, ia matar ele. Depois Deus falou que 7 vezes seria vingado quem matasse Caim. Né? Se alguém encontrasse. E agora, lá ele casou com uma mulher. E essa mulher, de onde que era? Essa mulher, quem que era? Né? Se já tinha aldeias, várias pessoas. Então, no prazo de 130 anos... de Adão, não teria condição dele ter tantos filhos assim para ter tantas pessoas povoando a terra. Então podemos tirar a lógica que esses eram os homens primitivos, aqueles homens da caverna, que Deus criou macho e fêmea. Adão e Eva, então, podemos dizer até, né, que para confirmar lá em Gênesis 6,4, que havia gigantes na terra, né, vou ler novamente. Gênesis 6,4 diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, aí 2 pontos, explicando, né? Ou algumas bíblias, ponto e vírgula, explicando quem eram esses gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, provavelmente esses gigantes eram os descendentes, de Caim, veio de Caim, né? E veio também da genealogia de Sete, que havia na terra. Porque lá na história antiga, né, dos sumerianos, nós já vimos isso, né? Quem eram os gigantes da antiguidade? Os Anunnakis eram gigantes que tinham
estatura mais ou menos de quase 3 metros de altura, ou provavelmente 3 metros, e eles viviam mais de quase 1000 anos. Isso que diz a história, né? Foi encontrado nos registros históricos. Então, com certeza, eram os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, que eram os filhos de Deus, porque Adão e Eva geralmente era filho de Deus, foi criado por ele. Então, confirmando toda essa situação, né? Então, Adão tinha 130 anos quando gerou a Sete. Então, com 130 anos não tinha como haver tantas pessoas assim na Terra. Ó. Teria que haver outra linhagem de seres humanos existente na Terra antes desse período, pois essa idade de Adão só passou a ser contada após a expulsão do paraíso, e não do tempo que ele estava no paraíso, porque bem sabemos que Adão viveu centenas de milhares de anos dentro do paraíso, que ele foi criado no 3º dia e meio. Pela ciência, nosso mundo existe há bilhões de anos, e os criacionistas só admitem que tem 10 mil anos, que é exatamente o tempo que Adão e Eva foi expulso do paraíso e começou a viver na Terra. Mas há fósseis no mundo todo que comprovam a existência desses homens primitivos. O homem pré-histórico surgiu na Terra cerca de 2 milhões de anos atrás, mas até cerca de 35 mil anos atrás a sua evolução é praticamente insignificante, pois de paus e pedras que usavam os antepassados pouco evoluíram até este período. Fato este que podemos notar que nos animais de hoje em dia, que alguns deles têm algumas habilidades para conseguir alimentos, mas não para construir algo mais complexo, como o homem, que possui tal habilidade de fazer e construir qualquer coisa, por mais difícil que pareça. Ele consegue devido à sua capacidade intelectual, habilidade manuais. Todo esse conhecimento apareceu logo após Adão e Eva terem saído do paraíso. Coincidência ou fato real? Mas sabemos que o homem tem essa capacidade por causa do Espírito que tem dentro dele. Sem o Espírito de Deus, nós não teremos conhecimento. Sem o Espírito de Deus, nós não poderemos falar e nem entender o que estamos falando. Portanto, pouco sabemos qual é o plano de Deus, mas com certeza podemos afirmar que Deus é poderoso e soberano sobre toda a criação. Com certeza o homem algum poderia fazer ou criar todas as coisas visíveis e invisíveis que existem em todo o nosso universo, e é indiscutível o seu poder. Então, é indiscutível o poder de Deus. Então, nós concluímos aí a criação do ser humano, falando do homem macho e fêmea, Adão e Eva, e concluindo com os gigantes lá em Gênesis 6:4, dos gigantes que havia no passado. Então, essa é o que a Bíblia nos diz. Isso é o que está escrito nas Escrituras. Fora isso, é só especulação. Não podemos especular, mas temos que entender que Deus criou nosso mundo e tudo Ele já planejou. E tudo que está acontecendo já está previsto por Ele. Mas o homem quer dar o seu parecer, onde nós somos falhos, porque não entendemos o poder de Deus. Mas fica aí esse estudo, espero que tenham gostado. Compartilhem, está aí a flechinha do lado. Inscreva-se, está escrito em vermelho, para você saber todas as coisas que nós vamos falar. E não esqueça, pôr o joinha, para mim saber se você está gostando. Amém? Que Deus abençoe a todos, espero que tenham entendido as Escrituras. Repasse a outras pessoas, para que elas também possam ter esse entendimento. E não vá atrás de especulações, mas vá buscar suas respostas na Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima.